Vamos lá, estamos na Semana da França, né? Olimpíada lá em Paris, e eu andei pensando na ingratidão francesa com o cristianismo, porque o grande lema da França, da Revolução Francesa, que é um movimento secularista, é um movimento antirreligioso, é um movimento humanista, mas ele encontra suas bases lá no cristianismo. Então, o slogan liberdade, igualdade, fraternidade, que é o slogan da Revolução Francesa, que se impôs no mundo ocidental, e é de fato uma coisa boa se a gente pensar nisso, eles devem esses três valores de liberdade, de igualdade, de fraternidade, eles devem esses valores não ao humanismo, mas eles devem esses valores ao cristianismo. Eu queria ver com vocês como Jesus, de certa forma, já pensava essas coisas. Isso não é coisa dos iluministas franceses. Isso é coisa de Jesus de Nazaré, que lá atrás já via estas coisas. O texto que eu quero usar é o Evangelho de Jesus segundo Mateus, no capítulo 23. Vamos começar no início do capítulo. Mateus 23, verso 1. Havia nos dias de Jesus um sistema religioso posto. Não é o sistema que Moisés começou no deserto, não é também o culto da época de Davi, o culto dos levitas no templo, não. Ao longo dos séculos, aquilo que Moisés instituiu no tabernáculo, aquilo que os juízes faziam na época de Samuel, de Eli, aquilo que Davi instituiu como culto padrão em Jerusalém, isso foi sendo transformado por causa da história, das circunstâncias, a população foi mudando, não é? E o que nós temos nos dias de Jesus é chamado do judaísmo, o judaísmo do primeiro século, né? Então é um ambiente das seitas dos fariseus e dos saduceus, dividindo o poder, um judaísmo popular, farisaico, um judaísmo elitizado, que é o saduceu, e convivendo num ambiente que mistura religião, política e dinheiro. Era um sistema religioso, não é? E é contra esse sistema religioso que Jesus vai, de certa forma, se manifestar. Capítulo 23 de Mateus diz assim: Então Jesus falou às multidões e aos seus discípulos. É uma fala geral. Às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Portanto, façam e observem tudo o que eles disserem a vocês, mas não os imitem em suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados, difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos outros, mas eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam todas as suas obras a fim de serem vistos pelos outros, pois alargam os seus filactérios, eram adereços que se usavam, né? E alongam as franjas de suas capas. Gostam do primeiro lugar nos banquetes e das primeiras cadeiras nas sinagogas, das saudações nas praças e de serem chamados de mestres. Então aqui Jesus está descrevendo um sistema religioso dos seus dias que era muito ostensivo, né? As pessoas gostavam de mostrar a sua religiosidade por meio da sua aparência. Tem a ver com as roupas, tem a ver com as saudações, tem a ver com hoje nós diríamos os salamaleques, né? Eles ficavam sentados nas cadeiras mais importantes. Por que fazer as coisas nas praças? Para serem vistos. Então é um sistema religioso que impunha fardos para a população, exigia muita coisa dos outros, muitas regras, mas ao mesmo tempo eles não carregavam o peso que colocavam sobre os outros. Nós já vivemos no ambiente evangélico coisa parecida com isso. De vez em quando nós aplicamos essa mesma leitura a certas coisas que já aconteceram ao longo do tempo na igreja evangélica. Quando eu era mais jovem,
Nós chamávamos de farisaísmo aquelas regras pesadas dos usos e costumes, os fardos pesados. A mulher não pode isso, não pode aquilo, não veste assim, veste assado, homem não pode jogar bola, não pode ter barba. Então nós chamávamos isso de farisaísmo. Depois nós passamos a ficar um pouco mais educados e calmos, e não, são usos e costumes. E hoje estas coisas já foram superadas na maior parte da ambiência evangélica. Até mesmo no interior, hoje, quando a gente vai, é tão bom, né? A gente perceber que os irmãos da Assembleia de Deus, lá de Urapuru, e os irmãos da Batista de Urapuru, podem frequentar uma igreja do outro e está tudo certo. Mas há alguns anos atrás, quando eu cheguei, não era tão fácil esse negócio, não é? Eu lembro a primeira vez que eu fui a Urapuru, eu viajei com o irmão Osair e eu viajei de bermuda. E aí, o Osair chegou para mim e falou assim, ó, pastor, o pastor lá, Batista, né? O pastor lá não deixa usar bermuda. Eu falei, agora eu já estou de bermuda. Bora lá. E eu cheguei de bermuda na cidade, né? Mas é por quê? Porque eu sou um paulistano que estou em Brasília e ele era um pernambucano, né, radical, mais velho que eu à época, né? Hoje eu estou com a idade que ele tinha. Mas para ele era importante isso, que o pastor não podia usar bermuda, que os crentes não deviam usar bermuda, mesmo numa cidade quente como Urapuru. Mas hoje em dia está tudo certo. Eu lembro quando o Heber foi para lá, alguns anos atrás, eu falei, Heber, pelo amor de Deus, usa bermuda na cidade. Deixa essa barba, esse cavanhaque ridículo que você tem, pode deixar, não tem problema não. É para os pessoal se acostumarem, né, que o pastor da Batista tem barba, o pastor da Batista usa bermuda. Vamos ver se a gente consegue quebrar essas coisas, não é? Então é interessante como o que já foi para nós fardo pesado, hoje já não faz mais sentido. Só que ao mesmo tempo a gente observa que algumas outras coisas ainda são parecidas. Quando a gente analisa a igreja evangélica, não é difícil você poder dizer, olha, sentou na cadeira de Moisés. O que é sentar na cadeira de Moisés? É assumir o poder, é assumir o controle, é dizer como é que os outros devem viver. Porque Moisés era aquele que governava no modelo teocrático. Só existiu teocracia, governo de Deus, sob Moisés. Por quê? Porque Moisés falava com Deus face a face. Então, quando as pessoas falam, não, a igreja tem governo teocrático, tem nada. A igreja hoje não tem governo teocrático, não é Deus que governa a igreja, é a gente. É a gente que toma as decisões, é a gente que pensa, é a gente que... É um ser humano. Não pense que é como nos dias de Moisés. Nos dias de Moisés era uma teocracia. Porque o maná caía do céu e o povo só comia se Deus mandasse. Quando faltava água, a água saía da rocha. Deus dava água para o povo. Porque Deus tirou o povo do Egito e Deus ia colocar o povo na terra que Ele decidiu colocar, que Ele prometeu. Então é uma época, durou pouco, 40 anos, não é? É um arredondamento aí, em que Deus está fazendo algo por determinação dEle. Ele fala assim, olha, eu coloquei vocês, multipliquei vocês, coloquei vocês no Egito, agora estou tirando vocês do Egito, vou colocar vocês em Canaã. A responsabilidade é minha. Eu vou fazer isso. Então Deus coloca um homem para governar, que nem queria. Quem conhece Êxodo 3 sabe que Moisés fez de tudo para sair dessa. E Deus falou, não, você vai. Então é uma teocracia. Quando alguém fala contra Moisés, abre um buraco no chão, a terra engole o povo. Não é fácil, não. O governo de Deus não é fácil. Se Deus fosse governar hoje, gente, nós estávamos encrencados. Nós não estávamos aqui, não. Né? Porque o governo de Deus não tem discordância. O governo de Deus não tem direito à opinião. Não tem esse negócio de eu achei bonito, eu achei feio. Olha Miriam e Arão. Foram falar mal de Moisés. Miriam ficou leprosa. Arão foi promovido. Deixou de ser sacerdote na terra para ficar lá. Então assim, gente, então não dá para negociar com Deus. Então esse negócio de teocracia só existiu nos dias de Moisés. E olha que Deus falou para Moisés, Moisés, esse povo está me tirando do sério, Moisés, eu vou acabar com eles.
Sai da minha frente, Moisés, sai da minha frente que eu me livro deles agora e de você eu faço um povo maior. E Moisés falou, não, Deus, calma, não faz isso não. Então era uma coisa, e outro dia Moisés chega para Deus, Deus, misericórdia, Deus, se o Senhor me ama, me mata, Deus, que eu não fiz esse povo todo, eu não parei essa gente toda, se o Senhor gosta de mim, me leva. Aí Deus falou, calma, Moisés, não é assim, eu vou te ajudar. Então assim, era um ajudando o outro. Isso só houve entre Deus e Moisés. Então quando alguém, hoje, senta na cadeira do Moisés, é abuso de poder. É abuso, ninguém tem mais essa moral. As circunstâncias de hoje são totalmente diferentes. Então, assim, quando alguém tenta usar Moisés como uma figura, né, e dizer, olha, não façam comigo o que fizeram com ele, porque olha lá como era ele. Meu amigo, você não é Moisés, não. Então, assim, sentar-se na cadeira de Moisés é sempre um abuso, é sempre um exagero. E hoje, de vez em quando, olhando certas situações, talvez a gente possa dizer, tem gente que está com algum probleminha de narcisismo, né? A moda agora é falar de narcisismo, não é? Mas tem gente que está se achando demais e talvez seja preciso que esse texto seja relido. Porque tem gente que está se achando o Moisés da atualidade. Mas deixa eles para lá. O importante para mim é o que segue agora. O que Jesus ensina sobre nós. Ele estava fazendo uma crítica ao sistema religioso dos seus dias e ele passa a fazer uma proposta para quem? Para as multidões e para os seus discípulos. Como é que vai ser com vocês? Olha o verso 8. Mas vocês não serão chamados de mestre. Aqui a palavra aramaica era o rabi. Se usava para Jesus também. Vocês não serão chamados de mestre, porque um só é mestre de vocês e todos vocês são irmãos. Aqui nós temos eu gosto de pensar aqui na idade da fraternidade. Todos vocês são irmãos. A França deve isso a Jesus. A fraternité, a fraternidade, é isso aí. Jesus disse, todos vocês são irmãos. Nenhum de vocês é mestre. Nesse sentido eu sou freiriano, né? Paulo Freire dizia que na pedagogia há muitos saberes. E o homem da cidade não pode desprezar o conhecimento do homem do campo. O homem culto não pode desprezar o conhecimento do homem simples. Porque há muitos saberes. Então todos nós somos mestres uns dos outros, porque todos nós temos algum conhecimento e alguma ignorância. Aliás, a nossa ignorância é sempre muito maior do que o nosso conhecimento. Existe muito mais coisa que eu ignoro do que coisas que eu conheço. O que eu sei é muito pequeno, comparado com as coisas que eu não sei. Tem aquela piada do barqueiro, né, que está levando o acadêmico para cruzar o rio, e o acadêmico fala para o barqueiro, o senhor conhece das letras? Como assim? O senhor sabe ler? Não, eu nunca aprendi a ler, nunca fui à escola. Perdeste a beleza dos poetas, dos filósofos, os contos e tal. Sabes dos números? Não, senhor, só sei fazer um pouquinho de conta, só conta de mais e de menos. Perdeste a geometria, a aritmética, as equações, o saber da física, da matemática. Sabes da geografia? Não, senhor, eu nunca saí da minha terra, sempre morei aqui nesse lugar. Perdeste a beleza dos rios e dos vales e dos continentes, tal. Aí, dali a pouco, o barco começa a fazer água. O barqueiro pergunta para ele, o senhor sabe nadar? Aí ele fala, não, perdeste a vida. Então, é assim. Então, essa é a ironia, né? Há muitos saberes.
há muitos saberes, há muitos fazeres. Então todos nós somos mestres e todos nós somos alunos, todos nós somos aprendizes e todos nós somos professores. É isso que Jesus está colocando. Ninguém se assente na cadeira do sabe tudo, porque ninguém vai saber tudo. Deus, na sua sabedoria, nos deu limitações. Por mais que alguém procure conhecer todas as coisas, jamais poderá se aproximar disso. Nós precisamos uns dos outros. Vocês são todos irmãos. Se Caim e Abel tivessem entendido isso, não é? Os agricultores precisam dos pastores de animais. Nós precisamos de proteínas e de vegetais. Então, plantadores e criadores de animais, se entendam, porque vocês dois são necessários para a vida humana. Se as pessoas entendessem isso, isso vale para os conflitos de hoje. Precisamos dos desenvolvimentistas e precisamos dos ambientalistas. Precisamos dos de esquerda e precisamos dos de direita. Precisamos do capitalismo, precisamos do socialismo. Precisamos das diferentes visões de mundo. As diferentes visões de mundo nos trazem a um certo equilíbrio. Sejam diferenças religiosas, sejam diferenças econômicas, sejam diferenças políticas, sejam diferenças ideológicas, nós somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Precisamos nos irmanar, precisamos nos entender. E essas nossas diferenças, na verdade, é a melhor forma da gente construir uma realidade presente e projetar um futuro melhor. Se isso é dialética, e se a palavra ofende alguns, eu lamento dizer, mas a dialética é uma necessidade histórica. A gente precisa de algo que está posto, de algo que contradita, para que nessa análise do que é e do que poderia ser, surja algo novo. E esse algo novo se torna posto. E aí vai surgir algo para contraditar. E vai surgir uma nova síntese. É tese, antítese, síntese. Tese, antítese, síntese. Isso é histórico, é inegável. É assim que a gente cresce, não é? Mas a gente é irmão. A gente é irmão. Então, quando Jesus diz, nenhum de vocês será chamado de mestre, é porque nenhum de nós merece obediência cega. Nenhum ser humano merece subserviência. Nenhum ser humano pode anunciar o seu conhecimento sem ser questionado. Ninguém é inquestionável. Seja ele pastor, seja ele bispo, seja ele papa, seja ele um ateu, seja ele um filósofo. Todos devem ser questionados. Toda conclusão, todo pensamento, toda análise deve ser questionada, deve ser inquirida, deve ser avaliada. É assim que o mundo avança, gente. A ciência só existe porque alguém diz, pode ser diferente. Então nós devemos nos abrir para isso. Aí é que eu falo, essa é a base do pensamento científico, que é algo muito próprio da Revolução Francesa. E onde é que está posto isso? Jesus. Jesus, lá atrás, lançou as bases para isso. Quando ele disse, a ninguém chamem mestre. Vocês são irmãos. Pensem, questionem, avaliem. Vocês são iguais. A frase seguinte, aqui na terra não chamem ninguém de pai, porque só um é o pai de vocês, aquele que está nos céus. Eu sou velho o suficiente para ter visto nascer aquela ideia do pai espiritual. Não é? Isso é uma questão de 30, 40 anos atrás, ainda existe em alguns lugares esse negócio da paternidade espiritual. A minha mãe dizia de alguns, eu sou mãe na fé. Quando a gente ganhava alguém para Jesus, quando a gente evangelizava, discipulava, tinha gente que dizia, sou filho na fé de. Mas isso não significa uma autoridade no modelo patriarcal. À época de Jesus, um pai
é a autoridade máxima. O sistema da sociedade naquela época era patriarcal. Então o pai não é questionado. O pai casava a filha com quem ele quisesse, ou não casava a filha se ele não quisesse. O pai mandava o filho, vai e volta. Era o sistema. Quem manda é o pai. Então quando Jesus está dizendo aqui, a ninguém chamem pai, porque um só é o pai de vocês, ele está falando aqui num princípio de liberdade. Não se submeta. Existe o pai biológico. Honra pai e mãe, isso é bíblico. A gente deve honrar, respeitar. Mas aqui Jesus está colocando num outro nível. Jesus está dizendo, você submeter-se a alguém como se ele fosse o doador da tua vida. Como se a tua vida viesse dele. Pensem que numa cultura patriarcal, o homem tinha a semente. E o filho nada mais é do que uma extensão dele. Por isso que o descendente lá é Abraão. Eu sou filho de Abraão. Quantas gerações? Não interessa. É Abraão. O argumento lá do autor de Hebreus, de que Abraão, quando pagou tributo a Melquisedeque, significa que Levi também já estava pagando tributo, porque Levi já estava lá em Abraão. É aquela ideia de que eu sou um subproduto do meu pai. Então eu devo minha vida ao meu pai. E meu pai é o pai dele, e assim vai indo. Essa é a ideia do patriarcado. Mas Jesus está dizendo, a ninguém chamem pai. O pai de vocês está no céu. A vida que você tem, você deve a Deus. Por quê? Porque a fonte da vida é Deus. A fonte da vida não é o homem que me antecedeu. Não. Nem o que antecedeu a ele, ou a outro, e a outro, e a outro, e a outro. Porque isso vai terminar onde? Vai terminar no primeiro homem. E é interessante a genealogia de Lucas, não é? Lucas diz, Jesus é como se sabia, filho de José, filho de, filho de, filho de, filho de, filho de, até filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. O doador da vida é Deus. Você deve sua vida a Deus. Portanto, não submeta sua vida a outra pessoa. Não deixe que outro domine a sua vida. Não deixe que outro escravize a sua vida. Porque a sua vida veio de Deus. Ninguém tem a vida por geração espontânea. Todos nós recebemos a vida de Deus. Daí, para mim, Jesus aqui também está nos convidando ao princípio da liberdade. Não quer dizer que nós seremos rebeldes, insubmissos. Não, nós somos todos irmãos. Nós somos todos iguais, nós temos o mesmo Pai, o mesmo Deus e Pai de todos. Então é um convite a que nós desfrutemos a liberdade. Mas também ele segue dizendo, não queiram ser chamados de guias, porque um só é o guia de vocês, o Cristo. Mas o maior entre vocês será o servo de vocês. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Igualdade. Aqui a ideia de guia é líder. Não queira você ser... Quem vai ser o líder? Quem vai ser o chefe? Não. Entre vocês não vai ser assim. O maior entre vocês será o servo de vocês. A gente costuma dizer que no Evangelho de Jesus Cristo a pirâmide social é invertida. Quem quer ficar no topo da pirâmide, você quer ficar lá no cume da pirâmide, na estrutura de poder, então você está aqui, na base da pirâmide, na estrutura de serviço. Quem quer ser o maior, deve ser o servo de todos. Você vira a pirâmide de cabeça para baixo. Você quer ser grande no reino de Deus? Sirva a todos. Quem é grande serve, não manda. Nós temos aqui o princípio da nossa igualdade. Quem quiser ser maior em alguma coisa, ele deve servir.
E eu creio que nós precisamos recuperar esses princípios. Entre nós aqui não, porque a gente vive isso bem, não é? Mas vamos falar num sentido mais aberto. A igreja evangélica brasileira precisa reler a Bíblia. A gente precisa reler a Bíblia. Nessa fase dos coaching, nessa fase dos carrões, nessa fase dos apóstolos, nessa fase dos que querem mandar na vida dos outros, a gente precisa urgentemente acordar. Agora, tem gente que está nessa consciente, batendo palmas para quem está lá em cima, mandando em todo mundo, se dizendo o novo Moisés. Agora, depois as pessoas se frustram, se decepcionam quando acordam. Mas nós podemos dar um exemplo diferente. Nós podemos ser uma igreja que pratica o Evangelho de uma forma leve e simples. Irmãos, igualdade, liberdade, fraternidade, Jesus já falava dessas coisas. É só a gente aprender a viver isso. A gente não cometer abuso, nem em casa, marido, mulher, pais com filhos. Vamos praticar estas coisas em casa. Já pensaram que bonito se a gente conseguisse criar famílias assim? Em que o relacionamento dentro de casa respeitasse a liberdade. O relacionamento dentro de casa respeitasse uma igualdade. E respeitasse uma fraternidade, ou seja, irmandade mesmo. Não é? Hoje se fala muito na Irmandade das Mulheres, tem um nome próprio para isso, que é o italiano, né? A sororidade. Eu fico feliz quando eu vejo a tal da sororidade, as mulheres se unindo. Porque fratello é o irmão, sorella é a irmã. Então, quando a gente fala de fraternidade, é o amor de homens, amigos, né? E a sororidade é o amor das mulheres, as amigas. Então, nós precisamos disso, mas que seja não só fraternidade e sororidade, mas que seja igualdade, ou seja, tanto homens como mulheres, que a gente construa uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, mais solidária. Eu acho isso tão natural quando eu leio o Evangelho. Eu não entendo porque as pessoas imaginam que não deve ser assim. Para mim é tão claro que Jesus amava as suas discípulas da mesma forma que seus discípulos, valorizava as discípulas da mesma forma que os discípulos. Eu vejo tão natural a forma como Jesus encarava as crianças, da mesma forma como cuidava e se preocupava com as viúvas e com os inválidos, e comia com publicanos e com pecadores, mas também jantava na casa dos fariseus. Jesus estava com todos. E para todos ele falava aquilo que entendia que devia falar. Ele era sempre assertivo, mas relacionava-se com todos. Eu creio que nós temos que aprender a ser assim. Que Deus nos ajude a nos lembrarmos de textos como estes, que nos convidam para uma sociedade melhor. Os franceses tentam fazer isso sem Deus. O movimento iluminista foi um movimento contra-religioso, digamos assim. Mas ninguém consegue tirar Deus da história. Por mais que as pessoas tentem prescindir de Deus, não tem como. Deus nos envolve, Deus nos cerca, Deus está presente. Embora alguns possam até tentar dizer, Deus não existe, nós sabemos que Ele existe, que Ele está cercando esse mundo com sua bondade e com sua misericórdia. E que Deus nos ajude a sermos cristãos genuínos e verdadeiros que inspirem outros a conhecer mais e mais profundamente a esse Deus a quem amamos. Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos nesta manhã, porque Tu és um Deus que continua sendo bom. Como cantamos, Senhor,
continuas sendo bom, continuas sendo Deus. Te ocultas, mas também te revelas. Manifestas, Senhor, o teu poder e a tua grandeza, mas também falas na brisa mansa e suave. Escutas a oração do aflito, Senhor, e vês também a impiedade do ímpio. Alongas a tua paciência, Senhor, para exercer o juízo, mas te apressas para trazer a bondade e a misericórdia. Nós te agradecemos, Senhor, porque não desististe desta humanidade. Obrigado, Senhor, porque se um dia prometeste que nós nos multiplicaríamos e que nós te conheceríamos, e se intentaste no teu coração que gente de todo povo, língua, tribo, nação estivesse na tua presença, se intentaste no teu coração, Senhor, resgatar as nações para ti, nós te glorificamos porque enviaste teu Filho Jesus, te fizeste como nós, partilhaste, Senhor, dos desafios da vida humana. Nós te agradecemos, porque nos entendes, porque nos compreendes. Sabes, inclusive, o que é ser tentado, porque também o foste. Te agradecemos, porque em Cristo o Senhor se aproximou de nós e nos salvou e nos comprou para si. E hoje em Cristo, Senhor, nós estamos na tua presença. Que nós não nos assentemos na cadeira de Moisés, mas que nós nos prostremos diante do senhorio de Jesus Cristo. Que nós não coloquemos fardos pesados sobre os outros, Senhor, mas que cada um de nós possa levar sobre si a própria cruz e vivermos com dignidade a fé que professamos. Que possamos, ó Deus, nos dias de hoje, manifestar que somos teus discípulos por meio do amor que temos uns pelos outros. Que assim a tua graça nos preserve em unidade. Que o teu amor, Senhor, seja o nosso estilo de vida. E que a adoração e o louvor possam sempre trazer esperança e alegria aos nossos corações. Abençoa-nos neste dia. Te oramos em Cristo. Amém.